Vamos pela a mensagem de Provérbios. Aqui o título aqui nessa Bíblia aqui está escrito assim: o escolher de um bom nome. Qual será o melhor nome que nós escolher? Que bom nome é isso que nós vamos escolher? Bom nome, nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Escolher o nome de ser cristão, ser cristão, está lá em Eclesiastes capítulo 7 também fala, né? Então aqui fala: de maior valor é a boa fama do que as muitas riquezas, e o ser estimado mais do que a prata e o ouro. Quer dizer, de maior valor é o bom nome do que as muitas riquezas. Então, olha a ver, quando ele fala ter muitas riquezas, então nós damos que o que é melhor que as riquezas? Que todas as riquezas que tiver, é um bom nome, ser cristão primeiramente, e ter um bom caráter, né? Um bom caráter. Não adianta ter bens materiais e não ter um bom nome. Mas no caso aqui, o melhor é ser um cristão, ser chamado de filho de Deus, ter o sobrenome cristão, sobrenome irmão em Cristo. É o melhor que tem, ser irmão em Cristo. Então, e a maioria dos homens, eles sacrificaria tudo, até o seu nome, para obter riqueza, sacrificar o seu nome, saúde, assim, para obter mais riquezas. E é uma escolha muito mal de não escolher o caminho de Deus. Escolher o caminho de Deus é melhor que escolher riqueza. Escolher o caminho de Deus. O caminho de Deus que leva para os céus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é melhor que ter tudo. Não adianta ter tudo nesta vida. Ter bom nome, ter boa saúde, falando das coisas deste mundo aqui, mas não ter o nosso Senhor Jesus Cristo no coração. Não ter o céu, não ter a esperança que vai morar nos céus. Então, por quê? Porque é menos estimado isso. Por isso que as pessoas não escolhem este caminho que nós estamos pregando, que nós escolhemos. Porque é um caminho assim, muito pouco estimado. Ninguém dá valor nos cultos, até porque não é de admirar, porque até os cristãos, os povos, filhos de Deus, não dá tanto valor nas coisas de Deus, nos cultos, se tornando assim a igreja, o culto como um passeio, em vez de ter um compromisso que tem, como você tem um compromisso com o trabalho, com este mundo. Então, e o compromisso com Deus? É um compromisso que nós temos com Deus depois que nós aceitamos a Ele. Então nós temos um compromisso nas nossas vidas de segui-lo, dar bom testemunho, para mostrar para os outros que nós estamos seguindo um Deus. Nós não estamos seguindo uma religião, fantasia. Agora, se deixar assim, quando dá certo de ir na igreja, é como se fosse um passeio, seria mal. Então, quer dizer aqui, então eles escolhem o caminho das riquezas, uma escolha errada. Que escolhe? Então o cristão, ele deve primeiramente escolher ajuntar tesouros nos céus. E como que nós vamos juntar tesouros nos céus? A pessoa não dá muito valor nisso daí, né? Vai juntar tesouro no céu como? É aqui que se ajunta. Nós seguimos Ele,
nós temos um compromisso sério com Ele, nós pregando o Evangelho, fazendo a nossa parte. Então nós estamos acumulando lá nos céus. Além da salvação, aí nós não vamos com as mãos vazias. Não tem um versículo que fala, depois que você morre, as obras acompanham. As obras, ela não salva, ela acompanha os salvos, né? Então, por isso, e o versículo 2 diz assim, ó, o rico e o pobre se encontram, a eles todos fez o Senhor. Então, Deus fez o rico e Deus fez o pobre. Deus, onde é que eles se encontram? Eles vão se encontrar na tumba. Tudo passa pelo caminho da morte física. Tanto o rico e o pobre vai ter esse caminho para passar. Tem esse caminho para passar. Imagina só, os irmãos. E parece um absurdo isso aí. Mas só que chegou depois da morte, depois que morreu, aí abre um leque, como fosse assim, uma encruzilhada. Um vai para um lado e outro vai para o outro. Agora, se morrer o rico e o pobre, os dois cristãos, então eles vão encontrar lá nos céus. Lá no céu vão encontrar, um chega primeiro do que o outro, mas vão encontrar lá. E se morrer um rico e um pobre, os dois sem Cristo, os dois vão se encontrar lá naquele lugar, no inferno, vamos dizer assim. Sofrimento. Então isso não significa que Deus fez alguns homens para ser ricos e outros para ser pobres, também não é dizer que Deus que fez, não. Isso Deus permitiu. Então Deus não fez isso assim. E nem para ser salvos também. Uns para ser perdidos e outros para ser salvos. Deus não fez. E nem para se perder. Então não importa se forem ricos, seja o que for, eles são iguais. Perante Deus nós somos todos iguais, diante de Deus. Então Ele conhece antes. Então Deus conhece antes quem iria crer nele e quem não iria crer nele. Deus já conhece. Então nós sabemos que diz, eu não sei onde eu estava pregando uma casa, não me lembro onde é que é. Acho que lá na casa do Guerino. Não sei que lugar de Salmos que é que eu estava pregando. Eu falei assim, que de uma fila. Então não tem fila para todos. Tem fila, faz filas. Agora, aqui a fila, aqui a pessoa corta a fila. Mas a fila da morte, ninguém corta a fila. Então tem uma fila, Deus a conhece. Tem o último da fila, tem cada é a fila. Chegou aquele dia, um vai morrendo, outro vai morrendo. Cada um tem o dia dele, a hora exata marcada. É uma fila, dele quando nasce, desde a fundação do mundo, Deus já sabe. Então, não tem como cortar a fila. Ninguém morre na véspera. Eu nem depois. Chegou o dia, nós não sabemos. Nós oramos a Deus. Deus, essa oração, ela já está atendida ou não atendida antes da fundação do mundo. Que para Deus é tudo presente. Não podemos esquecer isso, pensar que Deus está acompanhando que nem nós. Deus dorme, levanta de manhã, deita à tarde. Não. Para Deus, Ele fez o mundo está feito. Ele sabe tudo Ele que criou. Então, quer dizer que nós estamos na fila. Eu não sei em que lugar da fila que eu estou, que vocês estão. Sei que vai chegando, chegando. Você imagina só, eu nasci o primeiro da minha família, sou o primogênito da família, e a Ivone, vamos dizer, é o terceiro, quarto dos últimos. Ela foi primeiro. Deus já sabia. E desde que ela é menina, antes dela ser, Deus já sabia que ela iria morrer lá. Sabia que meus pais não iam morrer lá em Bauru. Ah, porque se tivesse deixado no sítio, não tem que pensar, eu já ouvi falar isso. Ah, se tivesse deixado eles no sítio, morado lá, eles tinham vivido mais. Esse acho, não adianta, não se escreve isso, acho. Sabe que no sítio é melhor, mas tudo vem acontecendo, porque Deus já sabia que isso tudo ia acontecer. Ia passar por tudo isso, os trajetos nossos. Então, e nós estamos aqui em pouco. É a minoria. Jesus disse que a porta é estreita. Porta estreita que vai para o céu. A porta dele é estreita.
Não é que vai todo mundo de qualquer jeito. Tem que ter lavado no sangue dele. Agora, a porta do inferno, ela é larga, ela é espaçosa, o caminho da perdição. E ele diz, e muitos que entram por ela. E a maioria está escolhendo este caminho espaçoso. O que quer dizer o caminho espaçoso? Porque você faz tudo. Você faz tudo o que quer, depois vai na igreja, na sua religião, tudo bem. Chega na segunda-feira, chega nos outros dias, o caminho é espaçoso. Então a pessoa nota, que caminho você está? Está no caminho estreito, que é o caminho de Cristo, ou o caminho espaçoso? O caminho da condenação, onde muitos que entram por ela, ele diz. Então aqui no 3 ele disse, o prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam adiante e recebem o dano. Ele está fazendo a comparação dos prudentes. O prudente, ele vê o mal e se esconde. A pessoa que tem juízo, que analisa bem, que anda com prudência, seria o caso cristão, então ele vê o mal. Nós vemos a luz da Bíblia. Então nós vemos, sabemos, nós se escondemos, não vamos de encontro. Mas os simples passam adiante, passa adiante de você. Ele vai para frente e recebe o dano. Então o homem prudente aqui é alguém que vive a sua vida segundo os conselhos de Deus, segundo as Escrituras, segundo a Bíblia, o que ela ensina. Ela ensina muito. Portanto, também vê o mal. Ele pode, portanto, proteger-se no seu ambiente. Ele vê o mal e se esconde. Agora, o simples pode se assemelhar-se àqueles que não conhecem a Deus, não acreditam na Bíblia, não acredita em nada, duvida de tudo. Dizem que a pessoa tão muito assim, ignorante, dizem, é uma brincadeira, vamos dizer. Diz que ele duvida até da sombra dele. Então, como é que vai acreditar, ter fé em Jesus que não vê? Então, eles são ignorantes das riquezas e do mundo espiritual. Ignorante quer dizer que não entende, não conhece as riquezas espirituais. Parece que é uma loucura isso, mas não é. É realidade. Então, riquezas, falando de novo em riquezas, no versículo 4, riquezas e honra e vida são a remuneração da humildade e do temor do Senhor. Riqueza, quer ver riqueza? Rico, para com Deus. E honra, ser honrado, ter honra, ser honrado, ter valor, ter prestígio. E vida, isso que fala vida. Então isso são remuneração, uma coisa que vem mais depois do cristão. O cristão é remunerado, ele é honrado, ele tem a vida, tudo por causa da humildade e o temor do Senhor. Porque tem que ser humilde para aceitar Jesus, humilde de coração, não é humilde de dinheiro, pode ser rico, pode ser o que for, ter carro bom, casas boas, isso não quer dizer nada, ninguém se perde por causa disso, por ele ter muito dinheiro. O problema é o coração dele que é humilde. O coração dele não está nos bens materiais, ele está nos bens espirituais. O coração humilde. Então ele diz, o versículo 4 aqui, ele é contrastado com o versículo 1. Estas são as verdadeiras riquezas, honra e vida, ser filho de Deus e herdar os céus. Herdar os céus. Amém? Então, herdamos os céus. Porque merecemos? Não. Porque temos direito? Não. Porque nós somos filhos de Deus.
O filho não herda o bem do pai. Se o pai morre, tem uma casa, o pai tem um bem, o filho herda. Olha como é que é as coisas, né? Os filhos são herdeiros do pai, aquelas coisas que tem neste mundo. Os irmãos, um com o outro herdam. E agora, e os céus? Ser filho de Deus. Nós somos co-herdeiro de Cristo. Cristo é o herdeiro e nós é co-herdeiro. Nós herdamos junto com Cristo. Laços, versículo 5, e espinhos há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma se afastará dele. Note bem, laços e espinhos. Todas coisas complicadas, né? Está lá, amarrado, espinhos, há no caminho do perverso. Então a palavra perverso aqui, ela é usada muito frequentemente pelo Espírito Santo neste provérbio, significa ser habitualmente disposto à desobediência aos ensinamentos de Deus. Habitualmente, uma coisa frequente, assim, só desobedece. Ele devia pôr numa balança, fazer uma sombra, escrever num papel, assim, por exemplo, que nem o irmão Félix, né? Ficar tudo admirado, o irmão Samuel, o irmão Leandro, os que nunca viram o irmão Félix falar do caderno dele, que lá no Carlita começou a falar do caderno dele de oração, caderno de pecado, acharam, ele comentou, falando comigo, ficaram admiraram mais ainda ele, o irmão Félix, ele contar das orações respondidas, com toda a abotoadura, foi contando e ficou admirado. Então, agora eu vou fazer nós assim, ó, vamos escrevendo, quantas vezes obedecemos a Deus no dia, ou no mês, ou no ano, e a desobediência. Aqui então ele fala que laços e espinhos há no caminho do perverso. Esse perverso é aquele que tem por hábito, porque desobedecer, nós desobedecemos a Deus. Claro, nós desobedecemos a Deus. Ninguém é perfeito. Nós não devemos ter por hábito. Toda vez que é para fazer a vontade de Deus, eu não faço. Eu faço a minha. Pareceu agora, eu vou fazer uma justiça, a vontade de Deus. Não faço a minha. Parece outra vez, outro problema, outra coisa. Agora, Deus quer assim. Não, eu quero assim. Vai notando para ver. Então ele é um perverso. Ele faz mais. Aí não está conferindo com 2 Coríntios que Paulo disse, né? 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, desobediência aos ensinamentos. Está ensinando, está falando a palavra de Deus. Fica a mesma coisa que no toco sai uma notícia, ou a novela, ou qualquer coisa. Ele fica escutando, assistindo um jogo, assim, não quer nem perder nada. Um filme. Aí quando está para ver uma pregação do Evangelho, pronto, não quer ouvir. Não, aí é o ensinamento, estudo da Bíblia. O 6, instrui o menino no caminho em que se deve andar. Há outras que falam criança, menino e criança. E mesmo quando for velho, não se afastará dele. Olha, a palavra de Deus disse, mas ensinar como a Bíblia ensina, ó, instrui o menino no caminho que se deve andar. Lá em Deuteronômio não fala, olha como é que fala lá, se seguir daquele jeito, fazer aquilo funciona, mas não faz. Que fala no levantar, durante o dia, andando pelo caminho. Por exemplo, olha, o pai cristão com o filho, ele deveria ensinando o filho pelo caminho, fala assim, ó, no deitar, ensinando, no levantar, falando, ensinando
as coisas de Deus. Aí ele não vai se desviar. Ele vai aprender mais as coisas de Deus do que as coisas do mundo. Então nós precisamos ter, bom, o que eu posso fazer é aconselhar sobre a Bíblia, porque eu não tenho filho mais. Eu não tenho mais esse problema, né? Eu e muitos, né? Nós não temos isso, mas devemos passar para os outros. E quando a gente vê uma criança assim que não está vendo, que não está ensinada, de cristão que não está ensinando os filhos. Eu conheço bastante hoje, grande criança, não nessa igreja, em outra igreja, que conheci e vi crescer de pequeno. E hoje estão na igreja, converteram. Eu vejo, eu fico admirado. Mas foi criado rígido nos cultos, ensinando. Então ele fala para instruir o menino no caminho em que se deve andar. E mesmo quando for velho, não se afastará do caminho. Então a palavra também aqui, instruir, significa cercar ele, cercar a criança, o filho, com o amor, mas um amor de Cristo para ele, para edificar ele, a criança no caminho do Senhor, que ela cresça no caminho do Senhor. Neste cercar, deve estar envolvida duas coisas: a criança, ou o menino, e a Bíblia, as duas coisas. Se conciliar, cercar as duas coisas, desde pequeno. Este é o caminho em que se deve andar. No capítulo 23, 13, fala também, eu tenho marquei aqui, vamos ver. 23, 13, do dia chega lá, mas vamos ler já, ó. Não retires a correção da criança, pois mesmo fustigando-a com a vara, não morrerá. A pessoa que vai bater, não falei aquele dia que apanhava até de rebenque? Falei rebenque, não expliquei bem, não lembrei não era de mexer com gado, é para bater no cavalo, no animal, né? Se batia-se no cavalo, né? Apanhava de rebenque. Então aqui ele fala assim, ó: não retires a correção, não retire. É hora de corrigir a criança, ensinar a criança. Com vara, e livrarás a sua alma do inferno. Não, eu pulei para o 14. Não retires a correção da criança, pois mesmo fustigando-a com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com vara, e livrarás a sua alma do inferno. Então nós vemos isso, que a criança não é para ser ensinada de qualquer jeito, é ensinada no caminho do Senhor. Isso falando para os cristãos, o povo de Deus. Então ele está falando aqui no 7. O rico se apodera dos pobres, e o que toma emprestado é servo daquele que empresta. O rico se apodera dos pobres. Depois algum dos irmãos fala a hora para mim, que eu não estou confiando naquele relógio. Ele já estava parado aquela hora. E então aqui faz 23 minutos que eu estou pregando, a pessoa, o ponteiro não mandou nada. Vocês me falam aí. Então, o rico se apodera dos pobres, e o que toma emprestado é servo daquele que empresta. Então você viu só. Então não é mal ser rico e nem é mal ser pobre. Que hora é? 8 e 12. Então tá bom. Então tá. Obrigado. Então não é mal nem ser rico e não é mal nem ser pobre. Quer dizer que não é pecado. É claro que você tem um conforto, ser rico é bom, claro. E ser pobre também é uma coisa sofrida. Mas quer dizer que não é castigo, não é por causa disso. Mas o importante é ser filho de Deus. Se ele for rico ou for pobre, se não for filho de Deus, todos os dois estão em mau lençóis. Todos os dois estão condenados. Então, seja rico, seja pobre. Então, o importante
é ser filho de Deus. Porque não é todos que são filhos de Deus. Os que nascem, tem um novo nascimento que se torna filho de Deus. Pode ser rico e ser cristão. É natural o rico dominar sobre os pobres. Isso é natural. O rico é rico, ele vai dominar, ele tem mais posse, ele tem mais recurso. Então, por isso que ele é dominante, domina, né? E tem recurso para isso. Por isso que disse, o rico se empodera dos pobres. E o que toma emprestado é servo daquele que empresta. Vejam bem, não é bom tomar emprestado. Se você tomar emprestado, você é servo daquele que você empresta. A gente deve emprestar, uma lição boa para os cristãos, que eu lembro que o Monfero falava isso naquele tempo. Você deve emprestar algo que você consegue pagar. Se você empresta uma bicicleta, você compra uma bicicleta nova, dá. Mas se você empresta um carro, vai que o carro já estava para acontecer qualquer coisa, e se torna na tua mão. É desagradável, como é que é? Então a gente deve emprestar o que está no nosso alcance, porque é servo, você fica obrigado, você é servo daquele que você empresta. Então você tem que pagar, tem que trabalhar para ele. O que semear iniquidade, o versículo 8 fala, cegará males, e com a vara da sua ira se acabará. Note bem, o que semeia iniquidade, ele está plantando iniquidade, como está lá em Gálatas, capítulo 6, eu acho que é. Então, a lei da semeadura. Então, quer dizer, aqui fala o que semear. Gálatas, Lucas 6,38, Gálatas 6, 7 e 8, está marcado aqui. O que semear iniquidade, ele vai colher. O que plantar iniquidade e semear, ele vai colher males, ele não vai colher coisas boas. E com a vara da sua ira se acabará. Quer dizer que ele mesmo se acaba com ele com a vara da sua ira. Então esta aqui é a lei do semear e colher. Vamos ver Gálatas, Lucas 1, 6, 38, vamos ver o que diz. Lucas 6, 38. Se alguém lembrar também. Eu não li isso hoje, nesse dia. Estudei pouco provérbio. Lucas 6, 38. 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Então pense bem, como é que tudo que você planta, você colhe. Não julguei. Não julgue os motivos de ninguém. Deixa tudo que Deus julga. A gente pode julgar o erro, o pecado, condenar o pecado, mas não a pessoa. E não sereis julgados, porque conforme nós julgamos, nós condenamos, vamos ser condenados. Ele fala, não condeneis, e não sereis condenados. E soltai, e soltai-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso seio, porque com a mesma medida com o que medirdes, também vos medirão a vós. Isso é com o nosso Deus. Dai e ser-vos-á dado. Se nós dar também, alguém vai nos dar também, né? Vamos receber. O que nós damos, nós recebemos. Mas vai ser servido daquilo também. Olha, boa medida, a medida correta, recalcada. Sabe o que é recalcada? Não sabe, né? Não é para pôr medida meia roubando, não, né? Então, assim, não. Medida recalcada, sacudida que fala. E transbordando. Então, você deve fazer de transbordando. Vos deitarão no vosso seio.
Porque com a mesma medida com que medirdes, também medirão a vós. Conforme nós medimos, vai ser medido também. E dizia-lhe uma parábola: pode porventura o cego guiar outro cego? 39. Não cairão ambos na cova? São os falsos pregadores, condutores, né? Então, por isso que ele está dizendo. Agora, Gálatas, quanto que eu falei? 6, 7. Gálatas 6, 7. Primeira coisa, o versículo 7. Não erreis. Não é por errar, não é por teimosia. Tem gente que erra porque fica na teimosia. Crente que é cristão que vive errando. Ele fala: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também se fará. A Bíblia diz. Por isso que muita gente, muitos cristãos, estão naquela situação difícil. Porque ele erra, ele não semeia o bem. Não se deixe de escarnecer. Quer dizer que não fica escarnecido, se zombar, porque tudo que o homem semear, isto também se fará. Não deixe você ser enganado, não. Você pensa que Deus não vê, que vai passar isso em branco? Não, eu vou fazer isso. Não, Deus vê. 8. Porque o que semeia na sua carne, ele está falando, da carne se fará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito, se fará a vida eterna. Então tem a diferença, a carne e o Espírito. O que nós fazemos na carne, aqui neste mundo, sem amor, nós vamos se fará corrupção. Tudo que nós conseguimos aqui neste mundo, de bem materiais, é tudo pela carne. Tudo os desejos da carne, os gostos da carne. Isso, você vai colher corrupção mais tarde. Agora, o que semear no Espírito, aí a coisa é outra. As coisas celestiais. O Espírito se fará a vida eterna. A ordem é da vitória prescrita de Deus. Mas está escrita na tua palavra. Então, voltamos em Provérbios. Então, que semear iniquidade, cegará males. Sempre vai colher pior do que plantou, vai colher mais. Note bem, se semeia iniquidade. Vamos ver que eu semeei uma iniquidade, uma sementinha de iniquidade. Agora, quantas que eu não vou colher? Por causa daquela mal escolha que eu fiz. Porque se você semeia um caroço de arroz, vai nascer quanto? Dá assim uma moita. E aquilo é da porfia ainda. Você não sabe isso que no arroz no brejo é porfia. Ele aumenta, parece que ele brota. Você já viu falar isso? Já viu, né? Ele achava interessante, ele pegava pouco, depois virava uma tocerona. Quem plantou arroz em vagem sabe disso. Então você semear iniquidade. Eu vou fazer isso um pouquinho, é nada, parece que não é nada. Mas depois, mais tarde, você vai ver que você vai colher aquilo lá e você vai encher o teu celeiro de tanta iniquidade, de tanto males. Por quê? Semeou a iniquidade. Agora, o que vê, o 9, o que vê com olhar misericordioso será abençoado, porque deu do seu pão ao indigente. Vamos parar aqui. Então, olha a resposta aqui: o que vê com um olhar misericordioso, um olhar amoroso, será abençoado, porque ele deu do seu pão ao indigente, vida com misericórdia, mas sacrifício também. Nós devemos ter uma vida de misericórdia, de obediência a Deus, mas com sacrifício também. Não é assim, você, eu faço as coisas, não quero me sacrificar, mas sacrificar não é porque eu vou confiar no meu sacrifício. Sacrificar para mim poder fazer o bem. Tudo custa, tudo tem um custo.
tem o sacrifício. Em consequência, ele é feliz, porque o dar faz parte da graça do amor de Deus, que é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Se ele não amasse, ele não dava. E nós, para falar que nós amamos, nós devemos provar isso. Amém?